Nós vamos dar início à terceira leitura do livro dessa vez, né? Deixa eu colocar mais luz aqui. Isso. E deixa eu acertar aqui. Não muita luz. Ok. Acho que tá bom assim. Só um minutinho que eu tenho que acertar aqui o Instagram também. Acho que tá certo aqui. Vamos lá. Todo mundo preparado? Fizeram uma contemplação a respeito da leitura que fizeram essa semana? Se lembram do que vocês leram semana passada? Boa noite a todos. Gratidão por compartilharem, por compreenderem as minhas confusões nos links, não é? E nós estamos aqui iniciando o terceiro dia, terceira leitura do nosso livro. Terceira vez que a gente se encontra para ler esse livro. Esse livro é um livro de Prita Ji e Krishna Ji, que são co-criadores do Ekan. Ekan é essa palavra mágica em sânscrito que significa eu sou você, quer dizer, eu sou você e você sou eu. Ou seja, nós somos um. Nós somos Ekan em sânscrito significa isso. Então você vai ler esse livro como um guia para você a olhar para a sua jornada espiritual, para a sua jornada de crescimento. Você que é um buscador espiritual. Você não é apenas um leitor. Todo mundo aqui, provavelmente, muitos gostam de ler, né? Vocês estão ouvindo um barulho aí? Espera só um minutinho. Deixa eu tirar esse... Ok? Passou o barulho? Não, não passou, né? É que está dando uma interferência aqui, só um minutinho. Agora começou a tocar um sozinho. Ok, acho que dá certo agora. Aos poucos eu vou me acertando aqui. Desculpem. Então, nós vamos para essa leitura desse livro, que é esse livro maravilhoso, que nós já conhecemos, e que alguns de vocês já conhecem, e que veio para guiar a gente nessa jornada. Você que é um buscador espiritual, não é? Porque se você não fosse, você não estava aqui comigo. Então, a gente vai buscar, a gente está buscando buscando um caminho, um lugar onde nós possamos ser felizes, onde nós possamos viver uma vida sem conflitos, sem confusão, sem dor, sem estresse, sem sofrimento. Esse final de semana, eu escutei várias pessoas falando para mim, eu estou bastante estressado, eu tenho sono, tenho vontade de dormir, mas eu não tenho tempo. Eu estou com os olhos cansados, porque eu preciso parece que eu preciso prestar tanta atenção nas coisas que meu corpo, meus olhos estão cansados. Como vocês estão nesse sentido? Vocês também andam cansados? Vocês também andam estressados? Vocês também, eventualmente, você e aqueles que estão em volta de vocês também? Viva com o primeiro segredo sagrado. Viva com uma visão espiritual. Domingo passado, nós vimos um pouco desse primeiro segredo sagrado, viver com uma visão espiritual. E o primeiro segredo sagrado pergunta para você em que estado você viveu essa semana. De domingo a domingo, qual foi o estado mais frequente em que você esteve essa semana? Você se lembra? Você consegue olhar para isso e ver? Você se lembra como você se sentiu durante a semana? Você acordou feliz? Como é que você passou o dia dessa semana? A Fabiana está balançando a cabeça. O que será? Qual é o seu estado, né, sua Fabiana? Aqui, preocupado. Eu fiz uma roda de Diksha essa semana, alguns de vocês já sabem, presencial, e fiz essa pergunta, e as respostas foram ansiedade, pressão, medo, e foi ansiedade,
culpa também apareceu. Então, veja bem, as pessoas vivem, nós vivemos em estados que nós achamos, inclusive, que acaba sendo natural e normal. E Christian G. pergunta aqui, é ele que escreve esse capítulo, e ele pergunta para você qual é o estado em que está levando você, qual é o estado que está conduzindo a sua vida, conduzindo você, e você está conduzindo a sua vida. O seu estado interno, ele tem uma importância grande, porque ele define a decisão que você vai tomar, define o pensamento que você tem, o tipo de pensamento que você nutre durante a semana, durante a sua vida. E o pensamento ele define a decisão que você toma em relação a todas as suas coisas, desde manhã até a noite. E as decisões que você toma definem as ações que você coloca no mundo. E as ações que você coloca no mundo, desde as menores até as maiores, de manhã até a noite, definem a qualidade da sua vida. Então, veja bem, qual é a qualidade da sua vida? Olhe em volta, e veja como você está vivendo, como a sua vida vem acontecendo. Os pensamentos definem o seu estado, definem o seu estado interno. Então, o seu estado interno é uma coisa importante. O seu estado interno vem na frente e a sua vida vai atrás. O primeiro segredo sagrado trouxe para a gente uma fábula, uma história, a história de Nome e Esme. Vocês lembram? Aqui no Instagram, vocês lembram? Todo mundo lembra? A história, você lembrou dessa história durante a semana? Né? E Esme viu a mulher chorando na beira do rio, que não conseguia atravessar o rio, né? E daí ele foi lá, perguntou para ela o que está acontecendo. Ela falou, eu estou triste, meu filho está do outro lado do rio, eu cheguei aqui, a maré já subiu, a água subiu, eu não consigo atravessar o rio. E agora eu não vou conseguir chegar em casa, ele vai ficar triste, vai passar a noite chorando a minha falta. O Esme falou assim, peraí, eu já vou ajudar você. Pegou ela no colo, ele era mais forte, mais alto, atravessou o rio e deixou ela do outro lado da margem. Nome ficou muito olhando aquilo acontecer, atravessou com ele, foi embora e eles caminharam durante meia hora. Finalmente, Nome pergunta para ele, escuta, você viu o que você fez? Ele falou, o que foi que eu fiz? Você atravessou o rio, o mestre fala para você não tocar uma mulher, não falar com uma mulher, e você falou com ela, você carregou ela no colo, e olha o que você fez. E o Esme responde, eu realmente peguei ela no colo e levei ela para outra margem do rio, mas eu carreguei ela até outra margem do rio. Mas eu já deixei essa mulher lá atrás faz meia hora, e parece que quem está carregando ela até agora é você. E Nome fica olhando e vendo, tem a oportunidade de observar o seu estado interno. Quantas vezes você tem sido Nome e quantas vezes você tem sido Esme? Porque você está nesse burburinho da vida no automático, né? Quantas vezes o seu estado interno é Esme, quantas vezes o seu estado interno é Nome. Nessa semana que passou, de domingo passado para cá, você foi Nome muitas vezes? Você foi Esme quantas vezes? Você se lembrou que das coisas que você está carregando ainda no colo e que às vezes no colo, às vezes aqui na frente, né, como uma bandeira, um porta-estandarte que você conta para todo mundo que você está carregando aquilo ainda. E muitas vezes você está carregando nas costas, como uma cruz, aquele peso, aquele sofrimento, aquela carga que já ficou do lado do rio, que aconteceu lá no passado e que você ainda está carregando aqui, nesse momento, como um peso e uma carga. Então, veja bem, são dois estados que nós vimos a semana passada, Esme e Nome. E esses estados Krishnadi chama de Esme, o belo estado de ser, o estado de calma, de certeza, de tranquilidade, de aceitação, de presença, e Nome, aquele estado em que você está
em conflito, na resistência, no estresse, no sofrimento, na insegurança, na desconfiança, na incerteza. Então, ele pergunta para você qual é o estado que está conduzindo a sua vida. Isso foi o que nós lemos domingo passado, não foi? E nós paramos na página 28. Todo mundo está com o livro na mão? Vocês pegaram o livro? Então, abram na página 28, coloca aqui na frente do computador, do celular. Isso, pega a sua caneta, seu marcador. Que é importante você marcar aquilo que soa para você, que vem para você muito forte, que fala alguma coisa a mais para você, e que pode ajudar você a olhar para você. Essa é uma jornada de autoconhecimento. Essa é uma jornada de autorrealização. E também uma jornada de realização em Deus. É uma jornada onde esses dois caminhos caminham concomitantes, levam cada um de nós a um estado mais do que transcendente de ser, que é o estado de iluminação. Esse livro ele tem como objetivo levar você para uma reflexão, uma contemplação e uma transformação. Não apenas você vai adquirir conhecimento aqui, mas você vai ser transformado. É para uma consciência transformada que você está aqui. Então, você passa de um nível de uma consciência limitada, dentro de estados estressantes, estados conflitantes de sofrimento, e vai andando, vai caminhando para belos estados de ser. Como que eu saio desses estados de conflito, Elô? Como é que eu consigo sair deles e viver num estado de um belo estado de ser? Prita-di, Krishna-di pretendem e conseguem nos ensinar esse caminho, ok? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa leitura. E a gente começa olhando o nosso livro, olhando na tela, aqui no Instagram vocês me veem apenas, mas então fechem, no Zoom vocês podem dar uma olhada aí nas pessoas que estão junto com vocês, porque essa é uma leitura coletiva, essa é uma leitura que traz para você a força de um campo eletromagnético, é um campo energético que se abre aqui para que cada um de nós participe e isso se torne muito poderoso no sentido do nosso despertar e da nossa transformação, ok? Então, nesse campo coletivo, nesse campo de consciência expandido, nós começamos a nossa leitura hoje. Então, coloque as suas duas mãos sobre o livro e feche os olhos devagar. Respire normalmente. E comece a respirar conscientemente. Inspira e expira naturalmente, como o seu normal, e observa a sua respiração. Agora faça 3 longas respirações. Inspira, 1, 2, 3. Expira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira assim, respire assim 3 vezes, bem devagar. Coloque todo o seu foco na sua respiração.
observando se pensamentos atravessarem a sua respiração, você simplesmente deixa esses pensamentos passarem e volta na respiração. Faça a respiração consciente agora. Solte seu corpo. Inspira e na expiração você solta a garganta, solta a língua dentro da boca, solta os ombros, as pernas, as mãos sobre as pernas. As mãos estão sobre o livro, mas solte as mãos. Vai se dirigindo devagar para o seu coração espiritual. Vai para o centro do seu peito. Leva a mão direita ao centro do seu peito e a mão esquerda no livro. E aí você respira nesse lugar aonde habita a presença, a fonte, a luz que você é. Esse lugar de silêncio em você, o seu santuário. E nesse lugar você faz uma intenção. Intencione que todos os ensinamentos que você vai ouvir, você vai receber, e a diksha que você recebe no final da leitura se tornem experiências vividas para você. Não apenas conhecimento intelectual, mas experiência. E dessa forma, você possa experienciar e viver uma consciência transformada cada vez mais, a cada dia. Tome uma respiração longa. E então pode ir abrindo seus olhos devagar. Dá um sorriso para mim aqui. Esse. E vamos à nossa leitura. Nós vamos começar hoje na página 28. E o subtítulo é Destrinchando a Palavra. E quem escreve é Krishnadi. Então vamos lá. Deixa eu ver se não tem nada aqui. Para viver completamente, nós precisamos acabar com o medo da morte. Um parênteses, um stop aqui, que eu queria deixar aberto o microfone. Mantenham os seus microfones fechados, porque eu vou deixar aberto, caso houver alguma pergunta, alguma dúvida, você pode entrar e perguntar qualquer coisa. Hein?
Alguém falou alguma coisa. Mas vocês, por favor, aí no Zoom, mantenham o microfone fechado, tá bom? E guardem as colocações de vocês, os insights, as perguntas que surgirem, escreve no seu caderno para a gente falar depois. Nós temos meia hora depois para conversar sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. Destrinchando a palavra, por Krishnadi. Para viver completamente, precisamos acabar com o medo da morte. Para amar totalmente, precisamos dissolver os desapontamentos. Para vivenciar um belo estado de ser, devemos entrar profundamente no sofrimento e assim nos livrarmos dele. A essa altura, você já deve ter entendido como empregamos a palavra sofrimento. Em termos simples, ela significa uma experiência emocional desconfortável e é abrangente. As ocorrências mais leves de sofrimento que costumam passar despercebidas são irritação, apreensão e medo. O medo e decepção. Prestem atenção, os estados de sofrimentos mais leves que a gente não acha que é estado de sofrimento, certo? É apreensão, irritação e decepção. Conforme você continua se entregando à irritação, à apreensão e à decepção, o próximo estágio que você vai alcançar, presta atenção aí, é raiva, ansiedade e tristeza. Você começou com irritação, apreensão e decepção, certo? Agora, se você nutriu esses estados, você ficou neles, você ficou curtindo eles, e aí eles viraram ansiedade, a apreensão virou ansiedade, a irritação virou raiva, né? E a tristeza também acontece com a decepção vira tristeza, né? Se você não foi ensinado a dissolver essas emoções, elas podem se transformar em ira ou espírito vingativo, pânico ou depressão. Então, veja bem, em outras palavras, que são sentimentos perigosamente obsessivos. Preste atenção, nós estamos tão acostumados que nós não percebemos que a gente vive em estados de irritação, apreensão, decepção, e aí a gente fica nutrindo isso, nós ficamos nutrindo isso e vira ansiedade, tristeza, raiva. Então, como você não aprendeu a sair desses estados, ninguém nunca lhe ensinou, ela se transforma em ira. Ira é o sentimento de vingança, pânico, medo no último grau, e depressão, tristeza profunda. Não importa, veja bem, esse parágrafo é muito chave para você observar as suas emoções. Não importa em que nível você esteja sofrendo, é essencial perceber que o sofrimento prolongado faz mal. Risca aí. O sofrimento prolongado faz mal para você. Estados de sofrimento são os principais destruidores de cada um dos seus sonhos, diz Krishnadi. A outra palavra muito conhecida, porém decisiva, que gostaríamos de discutir, para que você compreenda de verdade o significado de sofrimento. A palavra é problema. Vamos destrinchar essa palavra problema. O que é um problema? A principal diferença entre sofrimento, que a gente estava falando, e problema, é que o sofrimento é uma experiência interna, enquanto que o problema é uma experiência externa. Ele é externo. Ele pode variar de um inconveniente pequeno a um obstáculo extremamente difícil, mas cabe a você determinar como você vai lidar com essa situação. A partir de um estado de sofrimento ou a partir de um belo estado de ser. Ok? Você que define como você lida com o problema. O problema é algo externo. O sofrimento é uma experiência interna. E se você romper
um ligamento na aula de lutas marciais e não puder fazer aquela viagem aventureira que tinha planejado, como vai ser? Meses de preparativos jogados no lixo? Isso é um problema. Ou digamos que você tenha sido demitido do seu trabalho. Seria impossível sustentar uma família, a sua família, ou pagar as suas contas sem o seu emprego. Você precisaria se mudar, e isso é um problema e de consequências graves. E o que aconteceria se a sua mãe idosa ficasse muito doente e precisasse da sua total atenção? E se você tivesse que se mudar de volta para a sua cidade natal, porque ela se recusa a ficar na sua casa e não quer sair da casa dela, você vai ter que ir para morar na casa da sua mãe para cuidar dela. E se você tivesse que abrir mão de uma oferta de emprego maravilhosa por causa disso? Isso também é um problema, ou uma situação muito desafiadora. Página 30. O fator mais decisivo para o rumo que essas situações tomarão no futuro é o estado a partir do qual você lida com esses desafios ou problemas. Esse é o fator decisivo para o rumo da sua vida. É a partir de que estado você vai lidar com os problemas que acontecem na sua vida. Se pensarmos bem, em casos como esses, notaremos que eles podem acontecer com todas as espécies vegetais, animais, humanas e animais. Sempre que ocorre uma tempestade, centenas de plantas e de árvores são arrancadas do solo. Muitas morrem. Bichos na mata perdem territórios e enfrentam escassez de comida. Às vezes precisam deixar os seus lares para trás por causa de uma ameaça inesperada. Quando a minha equipe estava filmando um documentário sobre a vida animal, Tiger Queen, em 2010, fiquei surpreso com as semelhanças entre os nossos problemas e os problemas dos tigres na selva. No filme, uma tigresa enorme, chamada Mati, perde seu território para sua filha e é forçada a abandonar um terreno farto. No fim, ela recua para uma parte menos fértil da floresta. Felizmente, Machli não pensa como nós. Se ela pensasse, poderia passar o resto da vida deprimida por causa desse acontecimento. Não é verdade? Os desafios não são exclusividade da espécie humana, mas a maneira como vivenciamos um desafio é exclusiva, sim, para cada um de nós. Se você perdesse o emprego, passaria o dia todo na cama, contemplando o seu fracasso, ou veria um novo caminho surgindo diante dos seus olhos, cheio de oportunidades? Se a sua comunidade fosse atingida por um terremoto ou um tsunami, você ficaria paralisado pelo medo de uma nova tragédia ocorrer? Ou se esforçaria para reconstruir a vida e dar apoio à comunidade com uma postura calma e determinada? O que é que nos faz escolher como reagimos à vida? O nosso estado de ser, o nosso estado interno, o nosso estado de consciência. Todos nós enfrentamos desafios, e para muitos esses desafios são exacerbados por pobreza, instabilidade política, opressão sistemática e desastres naturais. Temos alunos de diversas origens socioeconômicas, aqueles cujas vidas não foram afetadas por grandes tragédias, e assim como os que foram arrasados pela violência e por doenças. Mas observamos todos os tipos de pessoas aprenderem a transcender o sofrimento e viver em um belo estado de ser. Além disso, o poder do belo estado de ser quebrou barreiras e abriu novas portas para essas pessoas, ajudando-as a superar desafios e oferecendo soluções criativas
até para os problemas mais complicados. Porém, para encontrar o poder verdadeiro da consciência, é preciso trilhar um caminho. E o primeiro passo exige uma decisão super importante. Dizer não para uma vida de sofrimento, mesmo que apenas por um dia, e dizer sim para viver num belo estado interior. Você é capaz de assumir esse compromisso? Você é capaz de imaginar uma vida assim? Cada dia passado em estado de sofrimento é um dia desperdiçado. E cada dia passado e vivido em um belo estado de ser, aí sim é uma vida vivida de verdade. Você é capaz de fazer, de assumir esse compromisso? Dizer não para uma vida de conflito, de preocupação, de estados de estresse? Não, eu não quero viver nem mais um minuto. Às vezes a pessoa fala assim, também não quero, mas ela fica 5, 10 minutos, meia hora, um dia, meio-dia, 2 dias, uma semana, um mês, um ano, uma vida inteira num estado de sofrimento. Você é capaz de dizer, não, eu não quero mais, e ao mesmo tempo dizer, sim, eu quero viver em belos estados internos, ou seja, estados de calma, de clareza, de saúde, de alegria, de confiança, de inteligência, de prosperidade, de abundância, tantas coisas, né? De felicidade, nós não buscamos a felicidade, não é? Põe aí no seu caderno qual é a sua decisão. Põe aí você no seu caderno. Anota aí a sua decisão. Você é capaz de manter, de sustentar, de se lembrar que você tomou essa decisão? Fechem os olhos e respirem profundamente. Aí, do jeito que você está mesmo. E pensa assim, deixa isso acontecer aí na sua mente. Ok? Ai, abre os olhos agora, respira forte. Isso. E vamos em frente. Aí Krishnadi pergunta, mas o que é isso? O que é mesmo uma visão espiritual? Porque o segredo sagrado é viver com uma visão espiritual, né? Mas o que é, hein? Então vamos lá. Basicamente, a vida é formada por 2 aspectos: fazer e ser. Fazer inclui todas as ações que tomamos para alcançar o sucesso. Criar contatos, desenvolver e encerrar relacionamentos, adotar hábitos. É a face que nós exibimos ao mundo exterior. E com muita frequência o aspecto em que nós mais nos concentramos. Agora, ser, por outro lado, é como nós sentimos a vida. Talvez você abra um sorriso quando entra em uma reunião, por exemplo, porque você sabe que é isso que precisa fazer para se mostrar confiante. Não é? Porém, por dentro, a história é diferente. Talvez você esteja se sentindo assustado, nervoso ou completamente despreparado para aquela reunião. Mas você dá aquele sorriso, porque é assim que você vai passar confiança. Não é? Você já passou por isso? Você concorda com Krishnadi? Não é? Então vamos lá. Nossa sociedade premia, celebra o fazer e dá muito pouca atenção ao nosso estado de ser interior. Poucos de nós realmente dão prioridade a criar uma bela experiência interna, preferindo viver como se a carreira, o desempenho, a aparência, a classe social
ou a segurança financeira fossem as únicas coisas importantes da vida. Essa completa negligência com o ser e a obsessão com o fazer causam extremo desequilíbrio na maneira como vivemos e nos joga em um turbilhão de obstáculos inesperados. De acordo com Jennifer Reed Hawthorne, coautora do best-seller Histórias para Aquecer o Coração das Mulheres, 101 histórias para abrir os corações e reacender os espíritos das mulheres. Esse é o livro dela. De acordo com essa escritora, a maioria dos seres humanos tem uma média de 12 mil a 60 mil pensamentos por dia, em grande parte repetitivos. E, surpreendentes 80% da nossa tagarelice mental normal são negativos, são pensamentos negativos. 12 mil a 60 mil pensamentos por dia, 80% desses pensamentos são negativos. Só um minutinho aqui que eu tenho que colocar aqui. Sair fora da minha. Desculpem. Mais uma vez, ele soltou da tomada. Okay. Como são os seus pensamentos? Você já prestou atenção nisso? Isso eu já fiz comigo. Isso é um processo, uma prática que eu já fiz, de prestar atenção nos pensamentos, na qualidade dos meus pensamentos. Pensamento, primeiro, repetitivos. Estou pensando uma coisa que eu já pensei de manhã. Aí estou pensando uma coisa que eu já pensei faz... Eu estou pensando faz meia hora a mesma coisa. Eu paro assim, de repente vem aquele mesmo pensamento. A repetição dos pensamentos e a qualidade negativa ou positiva desses pensamentos. Faça essa prática essa semana. Presta atenção nessas duas características dos seus pensamentos. Tá? O que isso significa que, em média, a maioria das pessoas passa 80% do tempo em um estado inconsciente de sofrimento e apenas 20% do tempo num belo estado de ser. Para vivermos de verdade, precisamos inverter essa proporção. Gradualmente, 20% se tornam 40%, 50%, 60%, 70%, 80% ou mais, vivendo em um belo estado. Imagine como a vida seria bela, como a vida seria o máximo a partir desse estado. O primeiro segredo sagrado é projetado para nos ajudar a fazer exatamente isso. Ao manter uma visão espiritual para si mesmo, você será capaz de transformar o seu mundo interior. Eu vou compartilhar agora uma experiência pessoal para ajudá-lo a compreender o poder da visão espiritual. Preste atenção no que ele disse. Ao manter uma visão espiritual para você, você é capaz de transformar o seu mundo interior. Sair dessa tagarelice negativa mental. Eu vou compartilhar, ele vai compartilhar uma história. Desde meu primeiro encontro místico, como ele contou anteriormente, aos 11 anos, estados de consciência magníficos surgiam em mim de maneira espontânea. Por mais estranho que pareça, nenhuma dessas experiências interferiram com as minhas brincadeiras nem com a minha diversão. Aos 19 anos, eu estava determinado a montar um centro para o número cada vez maior de buscadores espirituais. Após refletir sobre o assunto, percebi que queria construir mais do que um centro. Eu queria criar um ecossistema completo que ajudaria e daria apoio à transformação de qualquer indivíduo que entrasse lá. Pedi o consentimento e a bênção dos meus pais. Ixi, caiu aqui. Pedi o consentimento e a bênção dos meus pais para o projeto. Meu pai viu a criação de um espaço em que a consciência humana seria impactada.
onde as pessoas poderiam entrar em estados despertos de consciência. Essa foi a visão de Sri Bhagavan, pai de Krishnaji. Minha visão estava pronta. A visão dele estava pronta a respeito do projeto dele. O plano era criar uma estrutura mística que auxiliaria as pessoas a sentir o que eu sentia. Essa estrutura não apenas teria um impacto na consciência das pessoas que frequentassem aquele lugar, mas também afetaria a consciência coletiva humana. Eu me lancei no projeto com uma incrível animação. Menos de um mês após expressar a minha intenção, as pessoas e os recursos necessários começaram a se materializar. Sincronicidades grandes e pequenas começaram a surgir ao nosso redor. A primeira ocorreu quando encontramos um arquiteto que conhecia os antigos princípios místicos da arquitetura sagrada. A segunda, quando achamos um terreno mágico que poderia concretizar essa visão sagrada. Um lote de 180 mil metros quadrados no meio de uma floresta. Localizado aos pés de uma cordilheira incrível e que irradiava energias muito fortes. Essa história desse lote é sensacional, porque foi uma doação que eles receberam. Assim, do nada. É bem bonita essa história. Eu escolhi Larsen & Toubro para ser a empreiteira que executaria o projeto no local sagrado, que se tornou o ECAN, uma construção de mármore magnífica, de 3 andares, com um santuário de 17 metros quadrados. Eu queria criar uma maravilha mística que permaneceria de pé por 1000 anos e afetaria a consciência humana. Olha a visão de Krishnaji. Hoje, 2022, ECAN é uma joia no centro da academia. 4 meses após o início do projeto, recebemos uma advertência do Departamento do Meio Ambiente que dizia: o terreno fica localizado no meio de uma reserva nacional. Eles exigiram que interrompêssemos imediatamente o trabalho. Os veículos da empreiteira foram proibidos de entrar no local. Eu fiquei chocado, porque tínhamos autorização de todas as autoridades competentes de construção civil. O projeto for aprovado, como havia uma estrada, presumimos que o acesso era permitido, porém o Departamento de Desenvolvimento Urbano e Residencial se esquecera de mencionar que não era. Enquanto isso, a empreiteira me informou que nós estouraríamos o orçamento, já que tinham mobilizado sua força de trabalho e todos os equipamentos, e as contas iriam subir muito agora. Todas as pessoas com quem eu conversava diziam a mesma coisa. Seria impossível conseguir permissão para construir algo dentro de uma reserva nacional, já que a Índia tem leis florestais muito rígidas. Mesmo que eu levasse o caso ao tribunal, levaria 5 ou 6 anos até encontrarem uma solução. Conforme a crise piorava, eu me mantive enraizado à minha visão espiritual de não sucumbir aos estados de sofrimento. Eu sabia que o projeto do ECAN era maior do que qualquer um de nós. Permaneci enraizado à minha fé de que aquele terreno sagrado serviria para despertar milhões de pessoas para uma consciência transformada. Então ele precisava acontecer. Incrivelmente, estados poderosos começaram a surgir em minha consciência. Testemunhei o projeto acontecendo na minha mente. Não havia alternância entre passado e futuro, aquilo se tornaria sim uma realidade. Minha equipe sentiu com seus esforços dedicados para conseguir permissão do Departamento do Meio Ambiente para usar a estrada, e a mágica começou a acontecer. Em menos de 90 dias, o pedido passou por mais de 20 mesas para receber níveis diferentes de autorização. Resumindo, conseguimos permissão para usar a estrada. Aquilo era algo histórico e completamente fora do comum. E o mais importante, eu não precisei me desesperar para fazer as coisas acontecerem. Eu permaneci fundamentado na minha visão espiritual
para direcionar o projeto a partir de um belo estado de consciência. Quase 16 anos após essa sincronicidade, milhares de pessoas passam todos os dias pela estrada até o Ekan para meditar, para o despertar individual e pela paz mundial. Essa foi apenas uma de muitas experiências em que manter minha visão espiritual causou resultados incríveis. E o Ekan é isso. Eu já estive no Ekan muitas vezes. E é esse lugar construído por esse homem, quando ele começou quando ele tinha 19 anos, terminou quando ele tinha 29 anos essa empreitada. Esse lugar é um lugar mágico, onde você entra e você recebe aquilo que ele intencionou, a sua consciência transformada. Você entra em estados meditativos profundos, você tem processos de transformação profundos, sem nenhum esforço. Então, a intenção de quem começa, para o seu projeto. O estado em que ele foi construído e a meta alcançada plenamente por todas as pessoas que chegam a esse lugar, onde você entra numa conexão profunda de unidade com você mesmo, com os outros, com a natureza e com o sagrado. O Ekan é isso que Krishnaji intuiu, desejou, intencionou. Então, vamos continuar. Ter uma visão espiritual é diferente, diz ele, de ter um objetivo. Não é um objetivo. A visão espiritual é diferente de objetivo. Objetivos são voltados para o futuro. São esperanças e planos que nós fazemos para a nossa vida. São objetivos. A visão espiritual, por outro lado, não é um destino também. Não é um lugar onde você vai chegar. Ela se refere ao estado de ser que você escolhe viver enquanto você tenta alcançar os seus objetivos. Entenderam? Capite. É o estado em que você escolhe viver enquanto você está lutando pelo seu objetivo. Isso que é visão espiritual. Você quer alcançar um objetivo, que são os planos e as metas que você traça para a sua vida, a partir de que lugar dentro de você? A partir de um belo estado, a partir de um estado de sofrimento, de estresse, de medo, de pressão. Tá? A visão espiritual não é um destino, ela se refere ao estado de ser que você escolhe viver enquanto você alcança seus objetivos. É por isso que nós chamamos a visão espiritual de mãe de todas as visões. Digamos que você tenha a visão de ser pai ou mãe. Isso é um papel. Trata-se apenas do fazer. Qual é o estado interior, o seu estado interior, todos os dias, em que você é papai e mamãe? Você se sentiria bem preenchendo esse papel de pai ou de mãe em um estado de confusão, frustração ou culpa? Decidir que você quer ser pai e mãe é uma coisa. A visão espiritual para você ser pai e mãe é outra. É o estado em que você é pai e é mãe. Ou talvez você preferiria cumprir esse papel enquanto vive em um belo estado de conexão e clareza. E aí você é pai e mãe a partir de um belo estado de ser. Você gostaria de ser um pai feliz, realizado, com os seus filhos, gratos por eles todos? Você é realmente apaixonado pelo adjetivo ou prefere, para viver um belo estado, para viver em um belo estado de ser, enquanto você persegue os seus objetivos, você quer ser apaixonado, realizado, grato? Ou você ou são apenas o verbo e o fazer que importam? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro, eu tomei aquela decisão, eu fiz aquilo a respeito da sua vida. Aqui ele está falando a respeito de ser pai e de ser mãe. Como é que é isso para você? Mais uma vez, lembre que a decisão mais importante a ser tomada é essa.
A partir de qual estado você quer viver a sua vida? Em que estado você quer criar o seu destino? Seu destino ainda está aí, seja a idade que você tiver. Qual é? Qual é o seu destino? Em que estado você quer criar esse destino? Não é? A manutenção de uma visão espiritual profunda e focada para acabar com o sofrimento e viver em um belo estado de ser, mesmo que por 2 minutos por dia, aumenta o fluxo de sangue no córtex cingulado anterior e nos lóbulos frontais aqui do cérebro, diminuindo pensamentos emocionais desnecessários. 2 minutos que você esteja num belo estado de calma, de tranquilidade, de certeza, de clareza, afeta o seu cérebro imensamente. Cria, fabrica, ativa a sua fábrica de belos estados, de belas serotoninas, endorfinas, ocitocinas, dopaminas, que vão invadir o seu corpo, vão levar você a estados físicos maravilhosos, a belos estados de ser. Não é? Antes de você começar essa primeira jornada da vida, queremos compartilhar uma ferramenta poderosa que ajudará você a despertar para os belos estados que acabamos de explicar. Criei a SoulSync para ser mais do que uma meditação. A prática mágica da SoulSync é uma prática sagrada praticada todas as manhãs por centenas de milhares de alunos da academia em várias culturas para começar o dia com um belo estado de ser e atrair o poder infinito da consciência para manifestar as suas intenções mais sinceras. A SoulSync é tanto científica quanto mística. Vamos explorar o lado místico primeiro. Milênios antes do advento da neurociência moderna, os antigos sábios da Índia foram pioneiros na ciência da consciência. Suas descobertas seriam de grande interesse, não só para os estudiosos do cérebro, mas para qualquer um que busca transformar sua maneira de pensar, sentir e viver. Os antigos falavam de um tipo de consciência mais expansiva que iria além da nossa compreensão comum. Eles chamavam essa consciência de Brahma Garbha, o útero da consciência ilimitada, e a associavam com os eixos pineal e hipotálamo pituitário adrenal do cérebro. Imagina que você vai fazer um corte que começa aqui, reto no seu cérebro, e vem com um corte assim, reto aqui, e um corte longitudinal no seu cérebro. No vértice desse ângulo está a sua pineal, nessa direção. Está a sua pineal, as suas pituitárias, um conjunto de glândulas importantes que formam o que a ciência hoje determina, chama de ponto de Deus. E que os sábios antigos chamavam de Brahma Garbha, o útero da consciência ilimitada. É sobre isso que a Krishnaji está falando. Pela nossa experiência, quando alguém ativa, pela nossa experiência mística, ele está falando, quando alguém ativa essa parte da consciência com uma prática, como a prática da SoulSync, SoulSync quer dizer sincronização da alma. É uma meditação, uma prática meditativa. As suas intenções profundas, se você pratica, se tornam poderosas o suficiente para atravessar a barreira do pensamento e entrar no mundo físico, fazer acontecer a manifestação do que você deseja. Depois você se sentirá como se tivesse estabelecido um novo relacionamento com o universo. Ele parece estar se reorganizando de tal maneira que você começa a experienciar sincronicidades, coincidências significativas. Começa a acontecer uma mágica na sua vida. A vida toma rumos milagrosos e segue na direção de um destino magnífico. Independentemente do seu objetivo ser segurança financeira, um relacionamento amoroso, uma carreira gratificante, uma vida espiritual mais aprofundada ou uma conexão com o universo, você poderá usar essa prática como uma base para criar mágica.
E aqui nós vamos para as etapas da Soul Sync. Nós já estamos com 1h08 de evento, de leitura. Deixa eu olhar que horas são. Quase 8 horas. E eu não quero passar do horário. Então, para a gente fazer a Soul Sync, nós vamos precisar de mais meia hora. Então, nós vamos parar aqui e vamos para a Soul Sync no próximo domingo. E começamos a Soul Sync e entramos na primeira jornada da vida, ok? Então, agora, nesse momento, muitos de vocês já conhecem a Soul Sync, muitos de vocês já praticam a Soul Sync, mas tem aquelas pessoas que ainda não conhecem. Fique nesse pedaço, da página 28 à página 36, e olhe para esses ensinamentos que você acabou de ouvir, que eu acabei de ler. Olhe os problemas da sua vida. Olhe o sofrimento na sua vida, né? Olhe a visão, se você tem uma visão para tudo aquilo que você faz. A visão espiritual é para qualquer coisa que você faz. Você tem um objetivo aqui e agora. Ele pode ser esse objetivo para hoje, objetivo para esse, o meu objetivo para essa leitura que eu vou fazer com vocês. A sua visão espiritual para essa leitura que você vai ouvir. Qual é a sua visão espiritual para estar aqui fazendo esse processo, essa leitura online? Qual é a visão espiritual? Você precisa ter uma visão espiritual. Qual é a sua visão espiritual para o seu casamento, para os seus filhos, para o seu trabalho? Para você vai ter uma reunião, qual é a visão espiritual que você tem em relação àquela reunião de negócios ou aquela reunião de amigos? A partir de que estado interno você deseja, você se coloca e você se intenciona viver aquela situação, aquele evento na sua vida? Viver aquele papel na sua vida? Um papel de pai, papel de mãe, papel de filho, papel de sogro, de sogra, de amigo, de companheiro? Qual é a visão espiritual que você já colocou para essas coisas simples da sua vida que são tudo para você? E para mim também. Então, visão espiritual é fantástico. Esse é um segredo sagrado. Porque nós colocamos objetivos, nós temos planos e metas, mas nós paramos para pensar a partir de que estado interno eu vou procurar viver esse objetivo e esse plano? Eu vou conseguir alcançar isso que eu tanto desejo? E tomar essa decisão é a partir desse estado que eu quero continuar, que eu quero prosseguir. Ok? Então, essa é a reflexão, a contemplação dessa semana para você. E a semana que vem nós partimos da Soul Sync e entramos na primeira jornada da vida. A primeira jornada da vida, que é viver com uma visão espiritual. Né? Curar a criança ferida, é a primeira jornada da vida. É sensacional, não percam. Tragam seus amigos para participarem, tragam seus filhos, né? As pessoas que estão aí em volta de você. Seria fantástico se todas as famílias pudessem fazer essa jornada juntos. Ok? Então, coloque sua mão sobre o livro, feche seus olhos devagar e respire calmamente, deixando que a mente se acalme. Quando você respira conscientemente, você não consegue pensar. Pensar e respirar conscientemente são duas ações excludentes. Se você faz uma, você não faz a outra. Então, respire conscientemente, focado na sua respiração. E perceba a sua mente se acalmando, se esvaziando profundamente. Abrindo todo o seu ser para tudo aquilo que vem para você nesse momento.
Coloque suas mãos sobre as suas pernas, a mão direita sobre a mão esquerda. A sua coluna ereta. E abra o seu coração e todo o seu sistema para receber a Diksha. A Diksha que vem da consciência de Krishnaji. A bênção da consciência iluminada. Todos vocês que recebem Diksha já conhecem como faz. Quem não conhece, apenas fique em silêncio, sentindo a partir do topo da sua cabeça entrar uma energia quente e iluminando a sua consciência. Coloque o foco da sua atenção na sua testa, no seu chakra do terceiro olho. Recebam a Diksha.
profundamente. Bem devagar. Se mantenha em silêncio. Abrindo um sorriso devagar nos seus lábios, seus dentes, suas bochechas, seus olhos, sentindo um belo estado de calma e de conexão. Devagar, quando você estiver pronto, pode abrir os seus olhos. Eu agradeço imensamente a todos vocês que participaram aqui no Instagram e no Zoom, com muita alegria por essa leitura e com muita alegria, porque nós vamos fazer uma jornada maravilhosa. Olhem o livro. Deixe em cima da mesa, em cima de um lugar onde você possa ver durante o dia. E de vez em quando vai lá e olha essa parte, dá uma lida. Traz de volta a esse momento. Senta, respira e sente. Sente qual é o meu estado interno agora. Como é que é o estado interno que eu estou vivendo esse dia? Qual é a visão espiritual que eu tenho para esse dia? De manhã acordar e fazer essa pergunta. Qual é a visão espiritual que eu tenho para esse dia que eu vou viver? A partir de que estado eu vou viver esse dia? Okay? Uma boa noite a todos, com muito amor. A turma do Zoom fica no Zoom para a gente poder compartilhar, e a turma do Instagram, um grande abraço a todos, com muita gratidão sempre. Namastê. Obrigada. Obrigada. No Zoom, nós continuamos e